Então, boa tarde. Nós vamos estar estudando a lição número 5 da classe Vida Cristã, Igreja Metodista Retiro Poético, certo? Então, nós vamos estar hoje estudando a lição de número 5, que fala sobre bebida alcoólica. É conveniente? Então, surge aí uma pergunta: bebida alcoólica é conveniente? E aí de imediato a Bíblia lhe responde, né? A Bíblia nos responde. No livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versículo de número 12, traz esta resposta, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, está aí a resposta: se bebida alcoólica é conveniente. A Bíblia fala o quê? Todas as coisas me são lícitas. Todas as coisas estão aí. Estão ao meu alcance, ao seu alcance. Todas as coisas me são lícitas, posso, mas nem todas convêm. Certo? Então, vai de você, vai da minha pessoa, vai de nós analisarmos o que é conveniente ou não. Precisamos analisar quais são os benefícios que isto ou aquilo outro vai trazer para nós. E aqui a nossa aula, quando fala sobre bebida, ela diz que a sociedade é bombardeada diariamente, né, por campanhas publicitárias que querem incentivar o consumo de bebida, e também aqui até fala também do cigarro, não é? São drogas lícitas, né? Porque ninguém vai preso se estiver fumando cigarro, se estiver bebendo num bar. Não é? É uma droga lícita. Só que nós temos que ver o que realmente, quais são os benefícios de tudo isso. Muito bem. A nossa lição, ela traz para nós assim um ponto de interrogação, né? Ponto de interrogação. Se eu posso, ninguém vai me proibir. Eu posso. Está ao meu alcance. Mas, como nós temos inteligência, nós vamos fazer o quê? Analisar se realmente nos convém fazer tal coisa. Fazer tal coisa. O vinho, a mesa ou abstinência são escolhas baseadas na maturidade e na liberdade cristã, não é? Então, nós temos liberdade e também vamos ser maduros, ter maturidade de fazer as nossas escolhas. Quantos casos a gente já presenciou, quantas vezes a gente já ouviu de famílias sendo destruídas, de pessoas se acabando pelo vício da bebida. Quantas vezes? Não são poucos. Os casos que a gente vê que às vezes a pessoa perde a família, né? Perde a dignidade, perde a dignidade por causa de se enveredar no álcool. Não é?
E nós, como sendo livre, que a Bíblia diz, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus Cristo realmente nos libertou, nós somos livres. Livres para quê? Para fazer essas escolhas. Nós não temos necessidade do álcool. Nós não somos dependentes do álcool. Nós não somos dependentes do cigarro. Porque o Filho nos libertou. E aí, quando o Filho nos liberta, nós temos como decidir. Nós não temos necessidades de tal coisa. Vamos aqui para a nossa apostila, né? A nossa lição. Então, o apóstolo Paulo dá claras indicações de que o vinho ou bebidas fortes ou alcoólicas não deve dominar o homem. Entendeu? Não deve dominar o homem. E que a pessoa não deve se embriagar. Por quê? O vinho escarnece daqueles que o bebem. Não é? O vinho escarnece daqueles que o bebem. A Bíblia, nós encontramos vários conselhos, não é? Quanto a isso. Olha, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Certo? Então, o conselho que nós encontramos na Bíblia aqui, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim, não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Certo? Encha-se do Espírito Santo de Deus. E uma vez estando cheios do Espírito Santo de Deus, não há lugar para outras coisas. Não há lugar para se embriagar, não há lugar para se encher com coisas que não agradam a Deus. Se não agradam a Deus, coisas também que não trazem benefícios nenhum para nós. Nós somos feitos obra-prima das mãos de Deus. Nós somos criaturas especiais, fomos criados conforme a imagem, conforme a semelhança de Deus. E o Senhor, quando nos criou, a Bíblia diz que Ele viu que a sua obra era muito boa. Então nós somos obras especiais da mão de Deus. Assim sendo, nós devemos o quê? Nos encher do Espírito de Deus. Outra coisa, no livro de Lucas também, capítulo 21, versículo 34, diz: olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez. Mais uma vez trazendo, agora aqui também entra também sobre a glutonaria, que também é um pecado. Come compulsivamente. E aí aqui também no livro de Lucas vem falando sobre a glutonaria, né, e a embriaguez. Conselhos que a Bíblia traz para nós. Por que não ouvir e seguir? Não é? Por que não? Por que não? Certo? Mas aqui à frente, no livro de Provérbios capítulo 20, eu trouxe interessante. Provérbios capítulo 20, versículo 1, diz assim: quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. O escravo da bebida nunca será sábio. Certo? Quem
quem bebe fica barulhento. Quem bebe demais fica barulhento e caçoa dos outros. Aí, com certeza você já deve ter escutado, né? Às vezes as pessoas falarem assim, puxa, fulano quando toma alguma coisa fica falante, né? Quantas vezes as pessoas que quase não falam, aquela pessoa quietinha, não é? E às vezes quando está no meio que tem um negocinho diferente, lá uma bebidinha, o camarada daqui a pouco fala pelos cotovelos, não é assim? Fala pelos cotovelos, fala muito. E aí as pessoas ficam até assim, puxa, nem parece fulano. Por quê? Porque ele está falante, né? Antes ele quase não falava baixinho, né? Mas aí se tomou uma, tomou duas, daqui a pouco ele está numa altura só. Quem bebe demais fica barulhento, faz muito barulho, fala alto, grita, faz escândalo. Faz escândalo, entendeu? Faz escândalo, entendeu? Aí temos que ter cuidado. Os beberrões não são companhias dignas. Olha o conselho que também está no livro de Provérbios, capítulo 23, versículos de número 20. Não andem, é a Bíblia que está te dando esse conselho. Não andem com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Olha os comelões aí outra vez. Os beberrões não são companhias dignas. Não andem com gente que bebe demais, nem com quem come demais. Certo? Então, queridos, para nós ficarmos atentos, né? Para nós ficarmos atentos, para nós ouvir os conselhos da Bíblia. Sabe por quê? O pai corrige o filho que ama. O pai corrige o filho que ama. Então, a Bíblia é a palavra do nosso Pai Celeste, de Deus. Então está trazendo para nós conselhos que vai nos fazer muito bem, porque vem de Deus. Então ele diz, olha, não ande com gente que bebe demais. Sabe por quê, amados? Veja bem, se você começa só a andar com pessoas que bebem, não é? Vê um bar, e vai beber. O que tu vai ficar fazendo ali dentro do boteco? Dentro de um bar? Ou você vai ter que acompanhar. Porque você só anda com esses beberrões. Você vai ter que beber também, meu amigo. Ou então não ande com eles. Você não vai ser inimigos, não é? Vamos amar, vamos ser amigos, sim. Mas você não pode, você tem que se policiar aonde tu está andando, com quem tu anda. Os maus costumes corrompem os bons hábitos. Certo? Se você fica andando demais só com pessoas que bebem, só com os beberrões, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa que precisa ser consertado. A Bíblia diz isso. Não sou eu. Quem sou eu para falar com você o que você deve fazer, né? Eu estou trazendo para você o que a Bíblia traz para nós. E traz para mim também, é claro. Temos que observar isso daí. Não andeis com gente que bebe demais. Provérbios capítulo 23, versículo 20. Por causa da bebida,
Por causa da bebida, lá na Bíblia, traz assuntos, traz pessoas que se deixaram um legado ruim por causa disso. Né? Deslizaram por causa da bebida, Exemplos na Bíblia. Noé, a Bíblia descreve os maus feitos da bebida embriagante na história de Noé. Ele plantou uma vinha, fez e bebeu vinho. Isso o levou à embriaguez e à indiscrição. Tá aí. Noé é aquele moço que ouviu Deus, que construiu a arca, que colocou ali, Deus falou, olha, vai você, a sua família, e ficou ali, e coisa e tal. Quando chegou lá na frente, quando já estava em terra seca, claro, né? Se ele plantou uma vinha, estava em terra seca, deslizou, não vigiou e se embriagou. Certo? Os filhos de Arão também, Nadab e Abiú, entraram no templo com seus incensários, mas por terem ingerido bebidas fortes, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. Por quê? Não era próprio eles beberem, consumirem bebida forte e se embriagar. Então, queridos, a Bíblia traz para nós. E precisamos o que então? Fazer? Observar o que a Bíblia diz a respeito. Quem sabe mais, a Bíblia ou o seu colega? É uma resposta que você tem como... É uma pergunta melhor que você tem como responder. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se ela diz que não, é não. E quando ela diz sim, é sim. Não há homem nenhum que tenha condições de dizer que não é verdade o que a Bíblia diz. Se ela diz que não é bom que tu ande com quem bebe demais, com quem come demais, não é bom. Ela, na verdade, agora não sabe o dia da semana. Então, vamos mais aqui à frente, mais um pouco. Certo? Timóteo, não é? Recomendou a Paulo que tomasse... O apóstolo recomendou a Paulo que tomasse uma taça de vinho para se curar. Não é? Aí tem algumas pessoas que querem pegar esse ponto e distorcer. Aqui foi para a cura. Tomasse uma taça de vinho para se curar. Pronto. Já acabou. Certo? Não podemos pegar, usar esse texto para fugir para outros cantos. Certo? Uma certa ocasião, um moço me contou, né? Me contou que ele foi ao médico e o médico disse para ele que ele precisava, entendeu? Seria bom se ele pudesse tomar um cálicezinho de vinho após as refeições. Entendeu? E ele falou que o médico receitou, ele começou a fazer. Só que ele falou que, de um certo ponto depois, ele toda hora queria fazer refeição para poder tomar vinho. Não era por aí que o médico disse para ele. Usou do texto para ter um pretexto para beber. Então não é bom. Certo?
Então nós temos que nos policiar, nós temos que vigiar por causa disso. Então, queridos, esta lição, não é? É a quinta lição que fala sobre bebida alcoólica, é conveniente, é uma lição que leva-nos a pensar, se é bom ou não você consumir bebida alcoólica, se é bom ou não você fumar. Nós somos inteligentes, Deus nos concedeu inteligência, então vamos analisar se é bom. Pode até contar no dedo quais são os benefícios que traz. Quais são os benefícios que traz a embriaguez? Quais são os benefícios que traz o uso do cigarro? Conta aí. Se você achar mais benefício que malefício, tem alguma coisa então a favor para você. Agora você analisa os malefícios que traz a embriaguez. Você perde saúde, você perde família, você perde emprego, você perde dignidade. Ninguém vai lhe respeitar. E a própria bebida vai rir de você. Você será escarnecido a todo instante por causa da bebida. Então é muito mais os malefícios que tem. Creio que benefício nenhum. Benefício nenhum. Em consumir bebida alcoólica. Então, queridos, que Deus continue ajudando a cada um de nós a analisarmos. Creio que a Bíblia, quando ela traz aqui, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, é para você dizer assim, deixa eu analisar. Deixa eu analisar. Né? Vamos pensar. Para finalizar esta aula, eu vou contar aqui um caso. Coisa verídica que aconteceu comigo. Uma certa ocasião, um colega de trabalho, numa sexta-feira, final de semana, ele me chamou, vamos passar ali, vamos tomar uma cerveja. Falou comigo, Inácio, vamos tomar uma cerveja? Você pode? Eu falei, posso. Ué, você não é crente? Eu falei, sim, só que não me convém. Aí, você pode? Eu falei, sim, rapaz. Aí eu citei para ele, falei, a Bíblia diz que eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Não me convém porque senão eu vou ficar bêbado, eu vou começar a falar por som de besteira, eu não vou saber direito o caminho para ir para casa. Os colegas que vão me ver bêbado vão dizer assim, olha, mas este é aquele que... Então, por isso não me convém. E uma coisa eu posso, depois nem querer sair mais desse caminho. Então, queridos, vamos nos policiar. Vamos dizer, posso, mas não me convém. Ok? Que Deus nos abençoe e continue a nos abençoar, né? Que possamos compreender. Nós somos livres. Se o Filho vos libertou, verdadeiramente sereis livres. O Filho já me libertou, com certeza o Filho já libertou você. Então nós somos livres para dizer, não me convém. Que Deus abençoe. Amém.